lá no capítulo 1. Aleluia. Tem alguns temas que nós estamos revendo aqui nas quartas-feiras. Às vezes eu gosto de pegar alguns estudos, algumas palavras que já há 1 ano, 2 anos, 3 anos nós falamos, para a gente voltar a rever, né? Para a gente voltar a aprender com essas palavras. Então vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Amém? Estou desfolhando aqui a minha Bíblia junto com você. Lá no capítulo 1, versículos 12 e 13. Amém? Aleluia. E vamos ler versículos 12 e 13 do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então essa leitura, ela nos dá um tema esse que podemos falar a respeito dos filhos ou dos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Os verdadeiros filhos de Deus. É glorioso nós falarmos isso porque nós nos sentimos como filhos de Deus. Amém? Você se sente como filho de Deus? Isso é maravilhoso, não é verdade? Sentindo essa filiação, sabendo que temos de Deus uma paternidade. Amém? E Jesus, ele veio para ensinar justamente isso. Amém? Jesus veio para mostrar que esse Deus, esse Deus, Criador de todas as coisas, que esse Criador do céu, da terra, como a gente louvou, terra e céus glorifiquem seu nome. Esse Deus Criador, ele é um Deus que é Pai. Amém? Ele é um Deus que olha para nós também como filhos. Quando a gente estuda a Bíblia, a respeito de alguns nomes que a Bíblia, que as Escrituras, que o próprio Senhor Jesus declara sobre as nossas vidas, que os apóstolos dizem, nós poderíamos enumerar muitos nomes, Poderíamos enumerar que nós somos filhos de Deus, servos de Deus, os que andam no caminho, não é verdade? Luz, Jesus declarou que nós somos luz do mundo. Jesus disse também que nós somos sal da terra. Jesus nos chamou de amigos, não é verdade? Jesus disse, olha, eu já não chamo vocês mais de servos, mas tenho chamado vocês agora de amigos. Então nós somos servos de Deus, amigos de Deus, filhos de Deus. É possível tudo isso sim. Dentro de um relacionamento pleno com Deus, nós somos filhos, nós somos servos, nós somos amigos, nós somos luz, nós somos sal, nós somos aqueles que andam no caminho. Amém? Só que Jesus veio para ensinar essa questão daquilo que é ser filho de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus começou justamente com essa frase, ensinando, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás nos céus. Jesus, ele veio com essa mensagem, mostrando que esse Pai é um Deus que salva, é aquele que quer estabelecer uma comunhão com seus filhos. Porque se a gente for analisar, irmãos, qual é a primeira coisa que existe entre pai e filho? Comunhão. Não é verdade? Não é natural um pai e um filho que não tem comunhão. Não é normal isso. O normal é comunhão entre pai e filho, afinidade, não é verdade? É natural olhar para um filho e dizer assim, puxa, ver as características do pai no filho. Muitas vezes essas características do que a gente vê nos filhos, que eles herdam do pai, muitas vezes são traços físicos, não é verdade? Às vezes você olha assim, no Brian, você vê o Jonadab quando era pequeno lá, quando era pequenininho. Eu vejo o Jonadab, eu conheci o Jonadab, era bem pequenininho, quase na idade do Brian mais ou menos. Então você vê o que? Traços físicos, como você às vezes vê traços no caráter. Os filhos, eles herdam do pai, ou eles aprendem, muitas coisas eles herdam, vem na genética, mas muitas coisas é passada do pai para o filho. O filho começa a aprender com o pai, o filho começa a parecer com o pai, porque ele vai herdando o comportamento, as atitudes, toda aquela instrução. Então, nesse tipo de relacionamento, nós somos filhos de Deus.
Mas a pergunta é: como nos tornamos filhos de Deus? Há uma pergunta aí que não quer calar, não é verdade? E a pergunta é essa: será que todos somos filhos de Deus? É um ponto maravilhoso, né, para a gente analisar. Será que todas as pessoas do mundo são filhas de Deus? A princípio as pessoas falam assim, né? Às vezes as pessoas são genéricas naquilo que falam, né? Diz assim, um exemplo: todo caminho leva a Deus. Será que todo caminho leva a Deus? Não. Bom, mas a questão não é essa hoje. A questão é: será que todas as pessoas são filhas de Deus? Bom, nós não vamos falar segundo o nosso ponto de vista. Podemos até falar, mas o nosso ponto de vista declarado de uma forma bíblica, da forma que nós aprendemos e temos a certeza que é. Não. Nem todas as pessoas que estão vivas no mundo, por aí, nem todas as pessoas são filhas de Deus. E a prova disso é exatamente onde a gente leu. Se nós voltarmos lá, no versículo 12, a Bíblia vai dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Olha, memoriza bem essa palavra: aos que creem no seu nome. Amém? Aos que creem. Amém? Maravilha. Então nos tornamos filhos quando cremos. Aí ele vai continuar dizendo: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não de forma biológica, tá? Nem da vontade do homem, ou primeiro, nem da vontade da carne, ou seja, dos prazeres da carne, nem da vontade do homem, ou seja, não foi de uma forma biológica, mas de Deus. Então isso vai nos dizer que nós somos gerados em primeiro lugar como filhos pela palavra. Amém? Eu gosto disso, eu amo essa questão de ser gerado pela palavra. Se você observar, irmãos, há um mistério glorioso nessa questão. Você lembra quando o anjo chegou até Maria? Você lembra quando Maria, ela entrou no estado de gestação, como foi? Foi a partir de uma palavra. A palavra de Deus produz vida. Amém? Quando o anjo chegou diante de Maria e disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Porque de ti sairá aquele que há de salvar o povo de Deus. E Maria, ainda sendo virgem, ela diz assim: mas como isso acontecerá, sendo que eu ainda sou virgem? Eu não sou nem casada ainda. Porque até então a compreensão dela era lógica dentro da humanidade, que para ela gerar, ela teria que ser casada, né? E ter todo, né, um convívio ali dentro do seu casamento para que ela pudesse engravidar. E essa é a lógica nossa para entender isso. Mas como é que eu posso ser mãe do Salvador se eu não sou casada ainda? Aí o anjo diz o quê? Porque descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A partir desse momento, quando Maria diz assim: cumpra-se em tua serva a sua vontade, ela entrou no estado de gestação, ou seja, Jesus foi produzido, foi gerado, melhor dizendo, no ventre de Maria, a partir daquele momento. Se a gente for olhar esse sentido de nascer, de Cristo ser produzido dentro de nós, de Cristo ser gerado dentro de nós, nós vamos lá para Romanos 10, 17, quando Paulo diz que a fé, ela é produzida em nós a partir da palavra de Deus. Ou seja, Jesus é gerado dentro de nós a partir de ouvir a palavra de Deus. Então, como é que uma pessoa pode receber Jesus se ela não ouve a palavra? Como é que ela pode crer em Jesus se ela não ouve a palavra? Como ela pode se tornar filho de Deus se ela não ouve a palavra? Porque nós só podemos crer em Jesus a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Amém? Vamos lá em Tiago 1, 8.
Tiago 1:8. Diz assim a leitura da palavra: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, nos tornamos filhos, nos tornamos eleitos, primícia, quando somos gerados pela palavra da verdade. Ainda se nós observarmos 1 Pedro, que está um pouco mais na frente aí, depois de Tiago vem Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro também vai afirmar: pois fosse gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, ou seja, a semente que em nós produziu vida, de regeneração, é incorruptível, mediante a palavra, a qual vive e é permanente. Qual é a palavra que vive e é permanente? Jesus. Amém? Jesus é a palavra que vive e é permanente. E eu vou te mostrar isso, que Jesus é a palavra que vive e é permanente, se a gente voltar lá para o Evangelho de João. Amém? Se a gente voltar para o Evangelho de João, lá no capítulo 1 de novo, onde nós estávamos, e você vai ver que João vai começar no capítulo 1 dizendo assim, olha: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Esse Verbo que João está falando, esse Verbo é Jesus, a palavra que vive para sempre, eternamente. Amém? Então o que produz vida em nós, ou o que nos faz ser filhos de Deus, o que nos dá o poder de nos tornar filho de Deus, é quando nós cremos em Jesus. Então vejamos agora evidências daqueles que são filhos de Deus. A primeira evidência de um filho de Deus é que ele crê. Podemos voltar a falar do Evangelho de João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E mais uma vez eu te falo, memorize essa questão: os que creem em seu nome. Agora, vejamos o texto de 1 João. Agora vamos lá em 1 João. 1 João, lá no final, no capítulo 1 também, ou melhor, no capítulo 5 e o versículo 1. 1 João 5, 1. E João declara assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, a primeira evidência de um filho de Deus é que ele crê em Jesus. Aí, você pode perguntar assim: pastor, mas de uma forma genérica, todo mundo crê em Jesus? Não é verdade? Se você parar na rua e for fazer uma enquete, como se diz, e vou perguntar assim, dificilmente, talvez alguém diga assim: não, eu não creio. Mas eu creio que por nós estarmos num país, digamos, cristão, denominado cristão, eu acredito que pelo menos, eu vou dizer assim, no mínimo, 90% das pessoas, se você parar e você fizer, por gentileza, responde aqui, você crê em Jesus? Eu acredito que 90% das pessoas que você entrevistar vai dizer que crê em Jesus. Aí, a gente poderia dizer, então, essa pessoa está dizendo que crê em Jesus, então ela é um filho de Deus. Mas será que de fato o é? Bom, mas a Bíblia está dizendo que todo aquele que crê se tornará filho de Deus. Mas será que o crer que a Bíblia está dizendo é só um crer por dizer que crê? Não. Esse crer em Jesus é muito mais além do que alguém simplesmente dizer, eu creio em Jesus. Porque a fé que nós falamos, às vezes nós falamos de fé como se fosse algo, digamos assim,
ainda que a fé, ela está dentro de um campo que é transcendente, de algo que não é visível, que não é apalpável, mas a nossa fé, ela é baseada em experiências com Deus, aonde eu não posso provar a existência de Deus para você. Eu creio dessa forma, eu não posso provar a existência de Deus, porque eu creio que aquele que pode provar a existência de Deus para cada um de nós e nos fazer crer é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Mas a nossa vida diária com Deus, ela é baseada no relacionamento, onde nós começamos a ver o mover de Deus. Ou seja, você começa a orar por determinada situação, e de repente aquilo que parece ser, digamos assim, irremediável, ele começa a mudar, começa a acontecer transformações. Aquilo vai produzir em quem você um relacionamento de maturidade com Deus, porque você crê, porque você ora, você se relaciona e você está vendo Deus se manifestando na sua vida. Então nossa fé, de certa forma, é algo que nós podemos, digamos assim, apalpar. A nossa fé podemos apalpar através do nosso relacionamento com Deus. Então essa fé que a Bíblia está dizendo aqui, os que creem, é aquele que crê, mas crê com evidência de vida. Amém? Ele crê com evidência de vida. Porque nós não podemos falar de fé, irmão, simplesmente como algo abstrato. Porque Tiago, quando fala de fé, diz assim que a fé não é algo que fica simplesmente dentro de um campo da razão, da emoção ou da espiritualidade. A fé, ela transcende. Porque Tiago vai dizer assim: mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. Porque de fato ninguém pode mostrar fé sem obras. A Bíblia vai dizer que se você encontrar um irmão e ele estiver padecendo fome ou frio, e você simplesmente dizer assim: ó irmão, Deus te abençoe, vai embora, aquilo serviu de alimento para ele ou de vestimenta? Não. Nós podemos dizer sobre a pessoa: olha, Deus te abençoe, o Senhor satisfaça a tua necessidade, mas a minha obra de abençoar aquela pessoa com a vestimenta, com o alimento, ela vai manifestar a minha fé, juntamente com as minhas obras. Amém? É dessa forma que a Bíblia nos ensina. Então, a nossa fé se manifesta em obras. Ainda que as nossas obras não nos salvem, ela testifica, ela testifica a nossa fé. Vamos ler 8:31. Vamos voltar lá para a carta, ou melhor, para o Evangelho de João. Oito, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, qual a evidência de um filho? Aquele que crê. Mas qual a evidência de um discípulo? Se permanecer nas minhas palavras. Amém? Então observe que quando alguém diz que crê em Deus, esse filho que crê é um filho que permanece nos ensinamentos de Jesus. E nisso a fé dele não é simplesmente algo, digamos assim, abstrata, é uma fé prática. Amém? A minha fé é prática, a minha profissão de fé, eu professo a minha fé através dos ensinamentos de Cristo e através de eu honrar esses ensinamentos. Aí me evidencia como filho de Deus. Agora, aquela pessoa que diz assim: olha, eu creio que Jesus, ele é Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, sim. Mas ele não largou os seus pecados. Ele não largou a sua vida profana. Ele não largou a mentira. Ele não largou nada de errado do mundo. Continua da mesma forma. Ele tem evidência de filho?
Porque a gente falou que os filhos, eles herdam o comportamento, os traços, a genética do pai, não é verdade? Os filhos herdam. E uma vez que nós somos gerados em Cristo, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus, pela palavra que é Cristo, então nós vamos cada dia da nossa vida parecer mais com Deus. Porque um filho se parece com o pai. Aí a gente pensa, Deus mata, Deus rouba. Não, não é verdade? Deus quer o mal das pessoas? De forma nenhuma. Deus, ele quer a destruição das pessoas? De forma alguma. Deus engana? De modo algum, não é verdade? E quando eu falo essas questões, Deus é vingativo, Deus, olha, não quer me servir, vou matar. Porque tem gente que acha que Deus é isso, né? Olha, se você não vier para o caminho, o Senhor vai pesar a mão sobre você, o Senhor vai te ferir. Não. Deus não é esse Deus vingativo, esse Deus de destruição, de morte. Então, o Filho de Deus, ele tem as mesmas características de Deus. 1 João 3,9, a segunda evidência de um filho é que ele não peca. Olha, isso é muito sério, né? 1 João, vamos voltar lá de novo, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 3, 1 João, no capítulo 3, e o versículo 9, aonde diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Pois o que permanece nele é a divina semente. A palavra, Cristo, a semente. Amém? A semente. Aquilo que faz fecundar. Amém? E a palavra semente, ela vem, justamente da palavra sêmen, né? A semente, aquilo que faz produzir, né? Isso biologicamente falando, uma criança é fecundada no ventre da mãe através do sêmen, né? Nós sabemos disso, na verdade, no óvulo, e faz fecundar. Da mesma forma, a semente, quando ela é colocada debaixo da terra, ela produz o que é uma árvore que vai produzir frutos. Então, nessa mesma ideia, o que permanece em nós é a divina semente. Que semente é essa? Cristo, ou seja, a sua palavra, ou seja, aquele que é nascido de Deus, ele não permanece no pecado. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa errada, logo nós não somos cobrados, não é verdade? Qualquer coisinha, somos cobrados. O Espírito Santo logo vem sobre nós, por quê? Porque nós não podemos permanecer pecando, porque a semente que está em nós é uma semente divina. Amém? Uma semente divina. Ele diz assim: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então a segunda evidência de um filho de Deus é que ele não vive pecando. A terceira evidência é que ele vence o mundo. Aqui mesmo, ainda em 1 João 5, 4. João vai dizer assim, ó: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Vence o mundo, o nascido de Deus vence o mundo. Mas o que é esse vencer o mundo? Ele vence em primeiro lugar o pecado. Amém? Porque o Filho de Deus, irmãos, ele passa a ter agora uma nova, digamos assim, uma nova natureza. Como nós falamos, acredito que domingo passado sim, falamos algo a respeito. Então, um Filho de Deus, ele tem uma outra natureza. Ele não tem uma natureza mais pecaminosa, de derrota, de fracasso. Ele vence o mundo, não é porque alguém diz para ele assim: ó, você é forte. Olha, você é valente. Olha, você é vencedor. Olha, se você levantar a cabeça, se você não deixar ninguém pisar em você, você vai vencer. Só depende de você. Não, não é por isso.
Nós vencemos o mundo, é porque a Bíblia está dizendo, porque todo que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus em Cristo, pela semente divina que é a palavra é o Verbo e o Verbo é Cristo, amém? Todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Então não existe aquela, irmão, dizer assim, pastor, olha, eu não consigo mais caminhar, porque o pecado, né? O pecado veio de forma violenta e me derrubou. Não, a Bíblia está dizendo que o Filho de Deus, ele não peca e ele vence o mundo. Deus colocou em nós uma semente incorruptível. Cristo foi gerado dentro de nós, porque a fé vem pelo ouvir. E se Cristo vive em nós, nós vencemos o mundo. Amém? Então, em primeiro lugar, nós vencemos o pecado. O pecado vem, as tentações vêm, mas Ele nos deu poder para vencer o mundo. O mundo dentro do sistema de pecado, o mundo também pode vence o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, a ideologia do mundo. Ele não se deixa levar pela conformidade do mundo. O mundo, ele tem a sua forma, ele tem os seus hábitos, os seus costumes, que a cada dia ele tenta manipular. É como domingo a gente falava, aquilo que era pecado há 10 anos atrás, o mundo vai trabalhando aquilo, vai trabalhando aquela ideia, ele vai desconstruindo aquela ideia, a ponto das pessoas olharem e não se chocar mais com aquilo. Mas aquilo deixou de ser errado? Não. Talvez houve uma conformidade com aquilo, mas aquilo continua ainda sendo errado. Continua sendo errado. Não é verdade? A prova disso antigamente, eu acredito aqui que os mais de idade aqui, talvez os mais jovens não lembrem disso, que todo programa, quando ia começar, aparecia tipo um documento na frente, que parecia uma certidão, não é verdade? E dizia assim, esse programa é proibido para menores de 14 anos, ou menores de 18 anos. Eu lembro que meu pai tirava a gente na sala na mesma hora. Você lembra disso que aparecia? Era tipo uma certidão, um documento ali, e falava. Então, aquilo era o quê? Tipo uma censura. Não era uma censura. Então a pessoa já sabia. Hoje, existe isso. Na TV aberta existe isso? Não existe. E deveria existir, né? O canal fechado já é fechado mesmo, né? Os canais abertos, não. Tem cena de tudo que você imagina. A partir de qualquer hora. A criança pode estar lá na sala e ela pode estar sendo influenciada ali por a internet mesmo, na verdade, a internet. Por quê? Aquilo que era pecado ontem para o mundo, na ideologia do mundo, deixou de ser hoje. Então, nós como filhos de Deus, nós vencemos o mundo como? Nós não aceitamos, ou seja, a nossa mente, ela é recriada por Cristo em Deus. E vencemos a ideologia, a influência que há no mundo. Em quarto lugar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. Isso é claro, é óbvio, é lógico, não é verdade? Se nós somos filhos de Deus, passamos até agora o quê? O Espírito, a essência de Deus sobre a nossa vida. Então somos guiados agora pelo Espírito de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pela mídia. Ele não é guiado, pela ideologia do mundo. Ele não é guiado pela filosofia. Ele não é guiado, irmãos, por nenhuma teoria humana. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pela lógica. O Filho de Deus não é guiado pela lógica. Se o Filho de Deus fosse guiado pela lógica, irmãos, a gente ia ver fatos na Bíblia que era loucura. Um jovem
cuidador de ovelhas, matar um gigante, perito, um gladiador terrível e feroz, experiente. Não tinha lógica. Ninguém acreditou na vitória de Davi, não é verdade? Tem lógica um negócio desse? Davi foi guiado pela lógica? Davi foi guiado por quem? Ou por quê? Pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ele sai da lógica, ele sai da razão. Tem hora que nós fazemos coisas guiados pelo Espírito, que ele vai contra tudo aquilo que é lógico, porque a lógica de Deus, irmãos, não tem nada a ver com a lógica do homem, não é verdade? A nossa lógica 2 e 2 é 4, a nossa lógica 6 pães, 5 pães, ou dependendo da pessoa, só estava alimentar uma pessoa, não é verdade? Na lógica de Deus, de Cristo, 5 pães alimentou mais de 5.000 pessoas. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele tem uma nova natureza, ele tem uma natureza espiritual, ele não é guiado, influenciado, levado pelas coisas dessa vida, desse mundo. Ele não se choca pelas coisas, porque quando a nossa mente, quando a nossa razão não tem explicação, não pode explicar o que é onde a gente recorre, a lógica divina, não é verdade? Somos humanos, sim. Nós pensamos, raciocinamos, fazemos cálculo, fazemos matemática, entendemos coisas lógicas e vamos trabalhando em cima disso, mas há um momento que somos guiados pelo Espírito. E a partir daquele momento, todo o nosso conhecimento, toda a nossa ciência, toda a nossa lógica, toda a nossa razão foi colocada diante do nada, mas o Espírito de Deus nos guiou. Amém? O Espírito de Deus nos guia. Em quinto lugar, temos um espírito de adoção. 8:15. Porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado. É Romanos 8:15. Mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba. Amém? Em aramaico, Pai. Amém? Glória a Deus, Abba. Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. Então nós recebemos um espírito de adoção. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. E nós sentimos essa paternidade. O versículo 16, olha o que aqui diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O primeiro Espírito está com E maiúsculo, que faz referência ao Espírito de Deus. E o segundo Espírito está com E minúsculo, porque faz referência ao Espírito do homem. Ou seja, o Espírito de Deus testifica no Espírito do homem que ele agora é filho de Deus, por adoção. Por isso que nós clamamos Abba. Amém? Não é verdade? Quantas vezes na nossa oração nós clamamos Pai, meu Deus, meu Pai. Quantas vezes, durante o dia, estamos lá cuidando da vida, uma coisa ou outra, de repente acontece alguma situação, temos que resolver. Meu Pai, misericórdia, não é verdade? Porque nós temos um espírito de filiação, irmão. Amém? Nós temos esse espírito de adoção. Então, isso é glorioso. Você percebe, quando menos espera, você clama Pai, Pai, Abba, Ele é o nosso Pai. E nós clamamos, nós reconhecemos essa forma. Amém? Porque não recebesse o espírito de escravidão, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aleluia! Glória a Deus. Em sexto lugar, Romanos, já até li, O Filho de Deus, ele tem um Espírito que testifica. Em sexto lugar, o Espírito testifica no Filho. Amém? Isso é glorioso, irmãos, porque não é você entra aqui na igreja e diz, irmão, a partir de hoje, agora você é filho de Deus. Fiquei chateado com você. Você não é filho de Deus mais não. Não é assim que funciona. Amém? Quem declara isso em nós é quem?
O Espírito Santo. Não é verdade? O Espírito Santo. Certa vez eu ouvi um pregador falando sobre isso, um pastor, e ele falou assim: tenta recitar para você mesmo a frase: eu não sou filho de Deus. Tenta falar isso, irmãos. Eu falei aqui, já estou passando mal. Tenta falar isso aí: eu não sou filho de Deus. Não fere? Não é estranho você recitar isso? Eu não sou. Misericórdia. Sabe por quê? Te fere? Porque você é filho de Deus. Porque o Espírito testifica que você é filho de Deus. Te faz passar mal, eu tenho certeza, você passa mal, algo dentro de você começa, a te dar um mau sintoma, um sintoma diferente, errado. Por quê? Porque porque o Espírito quem testifica que você é filho de Deus. Amém? Aleluia. Em sétimo lugar, está no versículo 17. Os filhos de Deus são herdeiros de Deus. Amém? Os filhos de Deus são herdeiros de Deus. Então veja, a partir da quarta questão, foi tudo aqui em Romanos, né? Romanos 8,14 nos afirmou que nós somos guiados pelo Espírito. Romanos 8,15 declarou que nós temos o Espírito por adoção. Romanos 8,16 nos confirmou que o Espírito testifica. E Romanos 8,17, em sétimo lugar, declara que nós somos herdeiro. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você sabe o que é co-herdeiro? Co-herdeiro traz a ideia de herdeiro juntamente com. Amém? É isso que traz a ideia de co-herdeiro. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós herdamos em Deus juntamente com Cristo. Se somos filhos, irmão, imagina, você tem um pai aqui na terra, riquíssimo, bilionário. Aí você logo se julga o quê? Eu sou herdeiro dessa fortuna. Não é verdade? Eu sou herdeiro dessa fortuna. Por que você é herdeiro? Porque eu sou filho. Enquanto filho, você é herdeiro, não é isso? E é isso que a palavra de Deus diz. Nós somos herdeiros de Deus. E eu quero compreender, irmãos, dessa forma que nós herdamos de Deus. Olha, a gente já poderia começar aqui falando aqui, nós herdamos os atributos comunicáveis de Deus. Porque de repente a gente fala, aqui o exemplo que eu dei de uma herança, de uma herdade terrena, é dinheiro, não é verdade? Casas, mansões, carros, né? Coisas luxuosas, né? Já imaginou? Alguém bate na sua porta e diz: olha, você tinha uma tia aqui, você tem uma tia que você nem conhece, mas ela acabou de falecer. Você tem um tio e ele deixou aqui para você. Já imaginou? Aí você herdou aqui uma fortuna incalculável, né? A gente pensa nisso, né? Agora, em Deus é diferente. Quando a Bíblia diz que nós herdamos em Deus, puxa, tem coisa melhor do que herdar os atributos de Deus? Isso aqui é uma coisa maravilhosa para a gente pensar. Vamos lá em Mateus 5,48, só para a gente falar um pouco a respeito disso. E que podemos enumerar várias coisas, mas eu quero pelo menos pegar a questão dessa herança de Deus em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 43, a seguir diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Mas não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmão,
Irmãos, isso é muito sério, não é verdade? Imagina, Jesus, isso aqui é o sermão da montanha. Jesus fala, olha, seja perfeito. Lucas, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém? Já pensou isso? Ito, seja perfeito, como é perfeito seu Pai Celestial. Dani, seja perfeita como é perfeito o seu Pai Celestial. Verônica, seja perfeita como é perfeito o vosso Pai. Irmãos, isso é muito sério, não é verdade? Ter a perfeição de Deus. Aí a gente pergunta, será que alguém pode ter essa perfeição? Bom, a Bíblia, o próprio Jesus está declarando que nós podemos amar como Deus amou. Nós podemos amar como Deus amou. É possível. Porque nós herdamos, amém? Nós herdamos os seus atributos, e um dos atributos de Deus que é comunicável é o amor, amém? A Bíblia diz, João diz que Deus é amor, Deus é amor, amém? E Deus comunicou esse atributo. Existem atributos que Deus comunica e tem atributos que Deus não comunica. Atributos comunicáveis e não comunicáveis. Um atributo que Deus não comunica conosco é o atributo, vamos falar, da onisciência. Quem é que é onisciente? Ah, pastor, eu sei de tudo que acontece no mundo. Você é onisciente? É nada, irmão. Ninguém aqui, a gente sabe de nada. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A 2 minutos. A 1 milésimo na frente. Nós não sabemos. Deus não comunica isso conosco. Onisciência, onipresença. Você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, Deus pode. Isso é um atributo da divindade. Mas o atributo comunicável, um deles, o amor. Deus comunicou isso através da herança que Ele comunica. Todo filho de Deus é herdeiro de Deus, herda em Deus. Amém? E nós poderíamos falar muitas coisas a respeito disso. Todo filho de Deus, ele é disciplinado. E vamos finalizar com essa leitura. Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. Amém? Vamos ler aqui a partir do versículo 7. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Outro atributo comunicável de Deus. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extraviem o que é manco, antes seja curado. Amém? Olha só, irmãos, a Bíblia vai dizer aqui, ó, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Aí, o escritor aqui começa a fazer um panorama do pai
terreno do pai que nos cria, um pai biológico ou um pai de criação. Ele cria, ele ama, ele disciplina, ele põe de castigo, às vezes ele, bate um pouco também, não é verdade? Não para matar, mas ele bate ali porque precisa, para colocar no eixo. E nenhum filho, hoje infelizmente, é uma geração que é criada sem limites. Nós temos filhos que fazem o que bem quer, na verdade, crianças pequenas que fazem o que quer, como quer, na hora que quer. No nosso tempo não, no nosso tempo era diferente, não é verdade? A gente não escolhia nada. Escolhia o que comia? Não, não é verdade? Escolhia o que comia não. Escolhia o que ia vestir? Não, meu irmão, escolhia não. Lá em casa, o meu pai comprava tecidos e todo mundo era vestido da mesma cor. Já pensou que maravilha? Era assim. Ninguém que escolhia não. Não dá para escolher nada. E as disciplinas que tinham, as correções. E aí? Você ficava chateado ou não ficava? Ficava, não é verdade? Ficava chateado, com raiva da mãe, com raiva do pai, não ficava? Quando o pai pegava aí, ou a mãe colocava de castigo, não dava o que a gente queria, a gente ficava com raiva deles. Confessa aí, Dani, para sua mãe. Você ficava com raiva dela. Amém? Mas é normal. Por que a gente fica chateado? Porque ninguém que é disciplinado, irmão, a princípio gosta. Aqui, ó. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Você fica chateado. Ah, mãe, eu quero ir para a praia. Não vai. Você vai com quem? Não, você só vai para a praia só comigo, com seu pai. Você não vai para a praia só. Não é verdade? Ah, eu vou para o cinema. Com quem? Não vai. E a gente ficava chateado. Não é verdade? Porque a gente não entendia. Nenhuma disciplina, a princípio, traz alegria. Mas depois você cresce. Vai passando o tempo, chega a maturidade. Aí você tem filho e se diz que a gente só aprende a ser filho quando a gente é pai. Não é verdade? Aí quando os nossos filhos fazem alguma coisa, a gente lembra, né? Meu Deus. Não é verdade? Aí a gente sabe, hoje a gente relembra e assim, meu Deus, aquela correção, aquele puxão de orelha, aquela cintada, não é verdade? Aquela sandalhada que foi como disco, né, como bumerangue nas minhas costas, né? Ela valeu a pena. Não é verdade? A gente diz valeu a pena. A gente não compreendeu na hora. A gente ficou chateado, mas a gente entende que tudo aquilo era zelo. Muitas vezes alguns pais, por ignorância, não sabia educar, explicar direito, mas era a forma que eles tinham muitas vezes de colocar no eixo. E depois de grande, depois de filhos crescidos, filhos adultos, nós entendemos que todo filho deve ser disciplinado. Porque quem não é disciplinado não é filho, é bastardo. E nós não somos bastardos, nós somos filhos. Amém? Aleluia! E tudo isso para quê? Para que a gente possa refletir a glória do Pai. Amém? Isso é maravilhoso, né? Porque quando um filho é honrado, o pai juntamente é honrado, né? Quando alguém diz assim, nossa, o filho do Alexandre, aquele menino é um exemplo. Não é verdade? O Alexandre sente como? Poxa, honrado, não é verdade? Puxa, imagina o pai, sabendo que o filho dele é um exemplo, é um homem de respeito, não é verdade? Isso deixa o pai eufórico, alegre. O filho está manifestando que é a glória do pai. Da mesma forma, quando o filho decepciona, e é vergonha para uma família, porque tem muitos filhos que infelizmente é uma vergonha para a família, né? Misericórdia. É triste que o Senhor alcance essas famílias. Aí o pai se sente o que? Envergonhado. Imagina o pai passa, vê o filho no bar, vê o filho caído na rua. Meu Deus do céu. É claro, ele é pai, ele vai lá, busca, leva para casa, cuida. Mas as pessoas olham e criticam, não é verdade? Julgam. É triste. O pai ama do mesmo jeito, mas aquilo fere, não é verdade?
Então, tudo isso é para que a gente possa manifestar a glória do Pai. Então, somos filhos, então temos que manifestar a glória do Pai. Ter muito cuidado para não escandalizar. Amém? O cristão é filho de Deus, então honre o seu pai e manifeste sobre a sua vida todas essas evidências. A gente fez, até costume nosso parece, né? 7 evidências do Filho de Deus. Tem mais, irmão. A Bíblia tem 14, tem 21, né? Tem 42, tem várias evidências. Nós pegamos 7 aqui porque veio 7 evidências, amém? Mas existem muitas evidências de um filho de Deus, amém? Então sejamos filhos para a glória e para manifestar a glória do Pai, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse momento, por tua palavra, nós te louvamos pela tua vida, pelo teu caráter em nós, nós te louvamos pelo teu Espírito em nós, nós te louvamos por Cristo em nós te louvamos pela tua palavra em nós, pelos teus atributos em nós, e tudo isso traz evidências que nós somos teus filhos. O teu Espírito testifica e clamamos